As 9 marcas obscuras que chegaram ao Brasil na febre de consumo do pós-guerra. O cenário do pós-guerra e a chegada. O Brasil do pós-guerra era uma nação que finalmente respirava novos ares. Com o fim do Estado Novo e o retorno à democracia, os cofres públicos estavam recheados, resultado de anos exportando matérias-primas para os aliados. Esse dinheiro, porém, não chegava aos consumidores de forma direta. Faltavam produtos básicos, e os brasileiros haviam passado anos sem poder adquirir carros novos, já que durante a Segunda Guerra Mundial, até peças de reposição eram escassas. Imagine viver em um país onde consertar um carro velho era a única alternativa. Com o fim do conflito, uma janela de oportunidade se abriu. As montadoras internacionais voltaram à ativa e começaram a atender uma demanda reprimida como nunca antes vista. Mas não pense que era simples importar um veículo. A burocracia, somada à explosão da procura, fazia com que cada carro novo parecesse quase uma joia rara. Era como se o mercado tivesse despertado de um longo sono e começado uma corrida por modernidade e estilo, que antes era um privilégio de poucos. Os brasileiros, é claro, não deixaram a oportunidade escapar. Alguns visionários, ou aventureiros, dependendo do ponto de vista, encontraram brechas na legislação e começaram a trazer carros na bagagem. Literalmente, era o início de uma revolução automotiva em nossas ruas. Você sabia que muitas dessas marcas sequer tinham representação oficial no Brasil? Bastava um lote pequeno para movimentar fortunas e alimentar os sonhos de consumidores que queriam algo além dos modelos tradicionais. Esse frenesi foi tão intenso que mudou o cenário urbano em pouquíssimos anos. De uma frota envelhecida e improvisada, passamos a ruas cheias de modelos exóticos e, muitas vezes, desconhecidos. A partir daqui, entenderemos como marcas que hoje parecem uma memória distante, ajudaram a transformar esse mercado em algo vibrante e único. Vamos explorar os bastidores de como tudo isso aconteceu. A revolução das marcas menores. O pós-guerra trouxe uma verdadeira explosão de possibilidades para o mercado automotivo no Brasil. A demanda por carros novos era tão voraz que qualquer veículo, por mais desconhecido que fosse, tinha lugar garantido nas garagens brasileiras. Muitos aventureiros enxergaram nisso uma chance de ouro e começaram a trazer marcas menores, aquelas que mal tinham visibilidade no exterior, mas que aqui eram recebidas com entusiasmo. Imagine a surpresa de um comprador ao descobrir um modelo que ninguém mais tinha visto. Uma das estratégias mais curiosas foi a chamada bagagem acompanhada. Importadores independentes viajavam aos Estados Unidos, alegadamente a passeio, e enchiam os porões dos navios com carros novos. Esses veículos, ao chegarem, eram vendidos a preços astronômicos. Mas não era só lucro, havia também o glamour de oferecer exclusividade. Para quem comprava, possuir um carro de uma marca rara era mais do que status, era quase um passaporte para um mundo de sofisticação. Porém, essa farra não durou para sempre. A partir de 1953, com Getúlio Vargas no poder, o governo começou a limitar as importações para fomentar a criação da indústria automobilística nacional. Essa política freou o fluxo de marcas obscuras, mas abriu espaço para algo maior, a consolidação de fábricas locais. O mercado, antes dominado por aventureiros, começou a se profissionalizar e o cenário mudou drasticamente. Mesmo assim, a memória dessas marcas menores ainda persiste. Elas foram a ponte entre um Brasil carente de inovação e o início de um setor automotivo robusto. Mas será que você conhece as histórias de algumas dessas empresas que cruzaram oceanos para chegar até aqui? Vamos descobrir isso agora. Java, muito além das motocicletas. Quando pensamos na Java, logo vem à mente suas motocicletas icônicas, que rodaram pelo Brasil nas décadas de 50 e 60. Mas o que poucos sabem é que a marca tchecoslovaca também se aventurou na produção de automóveis. Durante os anos 30, a Java desenvolveu o modelo 700, que mais tarde evoluiu para o Aero Minor. Este pequeno e engenhoso carro, criado em segredo durante a ocupação nazista, trouxe ao mundo um design aerodinâmico, motor de 2 tempos e tração dianteira. Um verdadeiro marco para a época. O Aero Minor foi um sucesso internacional e até brilhou em competições importantes, como as 24 Horas de Le Mans de 1949, onde conquistou o 2º lugar em sua categoria. No Brasil, o carro chegou em pequenos lotes, importados por comerciantes visionários. Não era raro ver anúncios de concessionárias cariocas ostentando o Java Aero,
oferecendo como uma escolha sofisticada e econômica. Imagine um pequeno carro europeu ganhando espaço em um país que ainda se deslumbrava com modelos americanos gigantescos. O motor de 2 cilindros e 615 centímetros cúbicos parecia modesto, mas sua eficiência compensava. Para os padrões brasileiros da época, era um veículo inovador. A combinação de aerodinâmica e baixo consumo tornava ideal para quem queria se destacar nas ruas sem gastar uma fortuna em gasolina. Mas o que talvez fosse mais curioso é que o Aero Minor oferecia um vislumbre do que seria o futuro dos carros compactos no mundo. A história da Java no Brasil pode ter sido breve, mas seu impacto foi significativo. Esses carros mostraram que até as marcas menos conhecidas poderiam marcar presença em um mercado tão diverso e ávido por novidades. Agora, vamos conhecer outra marca que prometeu muito, mas entregou pouco, e deixou um rastro de histórias fascinantes no caminho. Playboy, o carro que não passou da promessa. A marca Playboy carrega um nome sugestivo e uma história recheada de ambição e fracasso. Criada no pós-guerra nos Estados Unidos, prometia revolucionar o mercado automotivo com seu conversível de 3 lugares, design compacto e tecnologias inovadoras, como o teto rígido retrátil. Porém, o sonho de fabricar 100.000 carros por ano rapidamente se transformou em um pesadelo financeiro. Apenas 97 unidades saíram da linha de produção antes que a empresa declarasse falência, em 1949. No Brasil, a história ganhou contornos ainda mais curiosos. Nicolau Baranowski, um visionário cheio de boas intenções, trouxe o modelo da marca para exibi-lo como exemplo de modernidade. Ele prometeu exclusividade aos brasileiros, chegando a receber sinais de 163 compradores ansiosos por seu Playboy 0 km. Mas, para a frustração de todos, nenhum desses carros foi entregue, tornando o episódio um dos maiores fiascos do mercado automotivo nacional. Apesar do fracasso, o Playboy trouxe ideias que estavam à frente do seu tempo. Sua estrutura monobloco e suspensão independente mostravam como inovação pode ser um diferencial, mesmo em mercados dominados por gigantes. Hoje, seria fácil compará-lo a startups automotivas que, como ele, prometem revoluções, mas acabam sucumbindo à realidade dura da indústria. Essa história nos faz refletir sobre a tênue linha entre ambição e planejamento. Enquanto Playboy caiu no esquecimento, outros nomes menos ousados conseguiram deixar uma marca mais duradoura. E é sobre uma dessas marcas que vamos falar agora, uma britânica que tentou competir com o lendário modelo T e ganhou uma nova vida no Brasil. Trojan, do modelo T aos triciclos ingleses. A Trojan começou como uma ambiciosa rival do modelo T, da Ford, mas sua história tomou rumos inesperados ao longo das décadas. Criada no Reino Unido, a marca conquistou fama nos anos 20 com seus carros simples e robustos. Após a Segunda Guerra Mundial, porém, a Trojan mudou de direção, focando em veículos comerciais. Seus furgões, práticos e econômicos, chegaram ao Brasil nos anos 50, sendo anunciados como o orgulho da indústria inglesa. Quem não gostaria de carregar esse título em suas ruas? No Brasil, esses veículos eram vendidos por uma empresa carioca, a Ernesto Gantzer, e ganharam certa notoriedade entre pequenos comerciantes e transportadores. Os furgões Trojan podiam carregar até 950 quilos, uma capacidade respeitável para a época, enquanto faziam 9 km por litro de gasolina. Para muitos brasileiros, era o aliado perfeito para tocar o negócio ou transportar mercadorias com economia. Um verdadeiro exemplo de como utilidade e simplicidade andam de mãos dadas. Curiosamente, a Trojan também fabricava os triciclos Heinkel sob licença na Inglaterra, pequenos veículos que competiam com a famosa Isetta. Apesar de não serem importados oficialmente para o Brasil, esses modelos encapsulavam a visão da marca. Veículos compactos e acessíveis que atendiam às necessidades práticas do pós-guerra. Quem sabe se tivessem chegado aqui, poderiam ter rivalizado com outros microcarros que fizeram história em nosso país. Infelizmente, como muitas outras marcas menores, a Trojan enfrentou dificuldades financeiras e encerrou suas atividades em 1965. Ainda assim, sua passagem pelo Brasil deixou uma impressão duradoura, especialmente entre os pequenos empresários que viam nos furgões Trojan um parceiro confiável. Agora, falando em confiabilidade e inovação, vamos explorar a elegância britânica de uma fabricante que apostou em soluções técnicas avançadas para conquistar os brasileiros. Jovet, elegância britânica e inovações técnicas.
A Jovet trouxe ao Brasil um toque de elegância e sofisticação, mas sem abrir mão da engenharia avançada. Fundada no Reino Unido em 1906, a marca já tinha uma longa história quando chegou às nossas terras no pós-guerra. Representada pela Ceysa, no Rio de Janeiro, seus modelos Javelin e Júpiter chamaram a atenção de um público que buscava desempenho aliado à modernidade. Quem dirigia um Jovet sabia que estava em um patamar diferenciado. O Javelin, um sedã espaçoso, oferecia motor boxer dianteiro e estrutura monobloco, algo raro para a época. Já o Júpiter, um esportivo conversível, combinava charme com potência, sendo capaz de alcançar uma velocidade de cruzeiro de 125 km por hora. Uma façanha que impressionava até os motoristas mais exigentes. Além disso, suas suspensões independentes por barras de torção garantiam uma dirigibilidade superior, tornando uma escolha ideal para quem apreciava conforto e performance. Curiosamente, os modelos da Jovet não brilharam apenas nas ruas, mas também nas pistas. Em 1951, o Júpiter conquistou o primeiro e segundo lugares em sua categoria no Rally de Monte Carlo, um feito que solidificou sua reputação global. Esses carros não eram apenas máquinas, eram símbolos de um espírito competitivo e inovador que encantava os apaixonados por automobilismo. Apesar de toda essa excelência, a Jovet enfrentou dificuldades financeiras e acabou sendo vendida em 1954 para a International Harvester, encerrando sua produção de automóveis. Sua breve passagem pelo Brasil deixou marcas, especialmente entre os aficionados por veículos britânicos. E falando em sofisticação inglesa, outra marca, que também apostava na inovação técnica, teve um papel interessante no mercado brasileiro. Vamos conhecê-la agora. Lanchester, sofisticação e tecnologia. A Lanchester foi uma marca que simbolizou a união entre tradição e tecnologia no mercado automotivo. Fundada em 1899, no Reino Unido, a empresa logo se destacou por inovações técnicas e designs elegantes. Representada no Brasil pela Intimax, com escritórios em cidades como São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, a marca trouxe modelos como o Lanchester Fortin, também conhecido como Leda. Um sedã sofisticado que, mesmo discreto, conquistou admiradores pela sua engenharia avançada. O Lanchester Fortin era equipado com um motor de 2.0 litros acoplado a uma transmissão fluida, uma tecnologia que combinava um câmbio manual de 4 marchas com pré-seletor e um conversor de torque. Essa inovação tornava a experiência de dirigir algo único, misturando praticidade e suavidade. Para quem podia investir, era um carro que oferecia não apenas luxo, mas também um vislumbre do futuro da mobilidade. No Brasil, o Fortin foi uma escolha para aqueles que buscavam exclusividade. Imagine um sedã com acabamento impecável, rodando pelas ruas de São Paulo ou Rio de Janeiro, desfilando como símbolo de status e sofisticação. Apesar da produção limitada, apenas 2.100 unidades fabricadas, a presença do Lanchester em nosso país reforçava a ideia de que os carros ingleses eram sinônimo de qualidade. A marca encerrou sua produção de automóveis em 1956, mas seu nome permaneceu vivo, especialmente pelo vínculo com a Daimler britânica e a BSA. Hoje, é interessante refletir sobre como marcas como a Lanchester moldaram a percepção de luxo e tecnologia em um mercado emergente como o nosso. E, ao falar em resiliência diante de tempos difíceis, conheça agora a fascinante história de uma pequena fabricante alemã que se reinventou após a guerra. Ostnor, o pequeno gigante alemão. A Ostnor, embora pouco conhecida no Brasil, representava a essência da reinvenção alemã no pós-guerra. Fundada na cidade de Dresden em 1921, a empresa começou produzindo motocicletas, mas logo expandiu para triciclos de entrega e pequenos veículos comerciais. Após a guerra, o fundador Willy Ostnor precisou mudar sua fábrica para Sulzbach-Rosenberg, na Alemanha Ocidental, para fugir das restrições impostas pelo regime soviético na Alemanha Oriental. Esse recomeço foi um verdadeiro exemplo de resiliência. Seus veículos, como triciclos de carga e pequenos caminhões, eram equipados com os motores dos Ford Taunus, modestos mas confiáveis, com 1,1 litro e 4 cilindros. Embora não fossem conhecidos por desempenho impressionante, esses modelos se destacavam pela eficiência no transporte de mercadorias, uma necessidade urgente no pós-guerra. No Brasil, alguns poucos exemplares foram importados em 1951 por Lourival de Oliveira Reis, mas a operação não ganhou tração. No contexto brasileiro, a Ostnor era uma solução prática para pequenos comerciantes e entregadores.
Imagine um triciclo de entrega ágil nas ruas estreitas dos centros urbanos, garantindo que negócios locais continuassem a prosperar. Apesar de suas limitações, os modelos ofereciam um custo-benefício difícil de ignorar, especialmente em um período de reconstrução econômica e alta demanda por utilitários. A fábrica foi vendida em 1955, marcando o fim da produção sob o nome Ostnor. No entanto, sua história reflete a luta de pequenas empresas para sobreviver em tempos de mudanças drásticas. A seguir, vamos conhecer outra fabricante alemã que ousou desafiar gigantes como a Volkswagen e criar um rival direto da Kombi. Tempo, a rival da Kombi. A Tempo, uma fabricante alemã com raízes em Hamburgo, começou sua trajetória criando triciclos motorizados para entregas, ainda nos anos 30. No período pós-guerra, a empresa encontrou um nicho valioso, ao oferecer veículos comerciais simples e eficientes, fundamentais para reconstruir uma Alemanha devastada. Mas foi em 1949 que a Tempo chamou a atenção do mundo ao lançar o Matador, um utilitário de 4 rodas que prometia competir diretamente com a Kombi da Volkswagen. No Brasil, esses modelos se tornaram comuns, movimentando cargas e passageiros com versatilidade. O Matador possuía características únicas, como motor montado entre os eixos, sob o banco dianteiro, e tração nas rodas dianteiras. Era uma solução criativa e prática, embora arriscada, especialmente pelo tanque de combustível instalado na parte frontal, um perigo em caso de colisões. Esses detalhes não intimidaram os brasileiros, que viam no Tempo uma alternativa econômica para pequenos negócios e transporte em áreas urbanas. A marca, distribuída no Brasil pela Carbrasa, encontrou um público fiel no mercado local. Seus veículos não eram apenas máquinas, eram ferramentas essenciais para comerciantes e prestadores de serviços. Um exemplo marcante foi sua adoção em áreas rurais e centros urbanos, onde sua robustez e simplicidade faziam toda a diferença. Você consegue imaginar um desses utilitários cruzando as ruas movimentadas do Rio de Janeiro, carregando de tudo, de frutas a ferramentas? Entretanto, a relação da Tempo com a Volkswagen causou tensões. Heinrich Nordhoff, presidente da VW, proibiu o fornecimento de motores para a Tempo, temendo a concorrência com a Kombi. Isso obrigou a empresa a buscar alternativas, mas seu impacto no Brasil continuou marcante. Agora, falando em pioneirismo, vamos conhecer a história de uma marca que trouxe a primeira injeção direta de combustível em automóveis. Goliath, pioneira em injeção direta. A Goliath, uma divisão do grupo alemão Borgward, foi uma das primeiras fabricantes a inovar no segmento de veículos compactos e tecnológicos. Embora sua produção inicial estivesse focada em triciclos motorizados, muito parecidos com os da Tempo, a marca se destacou ao lançar o GP 700 em 1950. Esse pequeno sedã de 2 portas não era apenas moderno no design, ele carregava um avanço tecnológico pioneiro, a injeção direta de combustível desenvolvida pela Bosch. Um feito impressionante que marcou época na indústria automotiva mundial. No Brasil, o GP 700 chegou pelas mãos da Bramocar, conhecida por importar os Ingus Esmorres. O modelo logo chamou atenção por seu consumo eficiente e motor transversal, características incomuns para a época. Imagine um carro compacto, com tração dianteira e tecnologia avançada, rodando pelas ruas do Rio de Janeiro ou São Paulo. Era uma combinação que unia a inovação europeia ao desejo brasileiro por novidades no pós-guerra. Além do sedã, a Goliath também produziu um coupé esportivo e uma station wagon, atendendo diferentes perfis de consumidores. Apesar de serem poucos os exemplares importados para o Brasil, a marca conseguiu criar um nicho entre os aficionados por tecnologia e desempenho. Esses carros não eram apenas meios de transporte, eram um vislumbre do futuro em um mercado que ainda engatinhava em termos de inovação. Infelizmente, o grupo Borgward enfrentou dificuldades financeiras que culminaram na falência em 1961, encerrando a produção da Goliath. No entanto, seu legado permanece como um marco na história automotiva. Agora, prepare-se para conhecer a resiliência de uma marca polonesa que ousou desafiar as adversidades do pós-guerra e chegou ao Brasil de maneira surpreendente. Warszawa, a resiliência polonesa. A Warszawa representa o espírito de superação de uma Polônia devastada pela Segunda Guerra Mundial.
Criada pela estatal Fábrica Samorodolfo Osobovev, FSO, a marca nasceu com o objetivo de oferecer um carro acessível e resistente para reconstruir o país. Baseado no GM-20 Pobeda soviético, o modelo Warszava começou a ser produzido em 1951. Apesar de seu design robusto e aparentemente antiquado, conquistou um espaço especial entre os consumidores pela sua durabilidade. Quando chegou ao Brasil em 1956, o Warszava encontrou um cenário competitivo, mas ainda carente de opções acessíveis. Era o carro ideal para quem precisava de resistência a baixo custo. Embora o eixo traseiro fosse conhecido como seu calcanhar de Aquiles, sua mecânica simples fazia dele uma escolha prática. Imagine um modelo rústico enfrentando as estradas brasileiras, levando passageiros e cargas com determinação. Os anúncios da época destacavam o Warszava como um veículo econômico e confiável. Algo entre 200 e 400 unidades foram vendidas no Brasil até 1958, quando o mercado nacional começava a dar seus primeiros passos rumo à produção local. Muitos sonharam em ver uma fábrica da Warszava aqui, mas o projeto nunca saiu do papel. Ainda assim, ele se tornou uma opção de entrada para consumidores que buscavam algo diferente dos modelos americanos. Hoje, o Warszava é uma relíquia rara no Brasil, com apenas 2 exemplares conhecidos sobrevivendo ao tempo. Essa história reforça o impacto de marcas menores em mercados emergentes e nos leva a refletir sobre como elas ajudaram a moldar a diversidade automotiva.